Êxodo 11 vai contar sobre o anúncio da 10ª praga que o Senhor disse a Moisés e que depois dela os egípcios não só deixariam os israelitas irem, como também expulsariam eles de lá. Traduzido do hebraico, seria uma doença, que era uma ferida mortal que causaria a morte de todos os primogênitos. E isso seria o golpe final do juízo de Deus sobre aquele povo. Deus ordenou que Moisés dissesse aos israelitas que pedisse aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E o Senhor tornou os egípcios favoráveis aos israelitas. Até Moisés tinha uma grande consideração entre o povo do Egito e também os oficiais de Faraó. Mais uma vez, a gente vê a intervenção do Senhor, pois os egípcios doaram aqueles objetos voluntariamente. Os israelitas pediram a eles, mas eles não foram obrigados, eles doaram porque quiseram. Êxodo 12:35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram em os egípcios vasos de prata e vasos de ouros e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. E esse episódio também é relembrado lá em Salmo 105:36. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Talvez isso não faça muito sentido na limitação dos nossos pensamentos, mas faz todo o sentido nos insondáveis pensamentos do Senhor. E também vale lembrar que lá em Êxodo 3, Deus fala para Moisés que os israelitas não sairiam do Egito de mãos vazias, já que eles passaram tanto tempo ali sendo escravos. Deus cumpre os seus propósitos soberanos até mesmo através das mais improváveis criaturas. Moisés foi até Faraó e lhe disse as palavras do Senhor. Ele avisou que o Senhor passaria por meio do Egito por volta da metade da noite e todo primogênito morreria, incluindo o filho de Faraó, que era o príncipe, herdeiro de todo o trono, e até o filho mais velho de um escravo que trabalhava no moinho. Além disso, também as primeiras crias dos gados. Com isso, aconteceria um cenário totalmente catastrófico, pois haveria uma grande tristeza no Egito e um grande clamor como nunca visto antes. Mas nada aconteceria com os filhos de Israel e com os seus animais. E dessa forma, todos saberiam que o povo de Israel era o povo escolhido do Senhor. Deus avisou também que essa última praga seria irresistível e que até os oficiais de Faraó se inclinariam e suplicariam ao povo de Israel para que eles fossem embora do Egito. Moisés saiu irado da presença de Faraó e o Senhor também avisou Moisés que Faraó não ouviria as suas palavras. E isso era para fazer com que as maravilhas do Senhor se multiplicassem sobre a terra do Egito, pois o compromisso do Senhor é com a glória do seu próprio nome. Deus é glorificado em tudo, tanto na manifestação da sua graça como na manifestação da sua justiça. Por último, também vai mostrar mais uma vez a soberania de Deus com base também na responsabilidade do homem. Moisés e Arão fizeram grandes maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração dele e ele não permitiu que os filhos de Israel partissem do Egito. Lembrando, mais uma vez, que Faraó não era um inocente e não foi uma vítima da soberania de Deus. O coração dele já estava petrificado e endurecido de incredulidade e de impiedade. Deus apenas o entregou mais e mais à sua própria miséria. Em Êxodo 12, vai contar sobre a Páscoa que foi instituída pelo Senhor para o povo de Israel e também sobre a libertação dos israelitas do Egito. O Senhor falou a Moisés e Arão que aquele seria o primeiro e o principal mês do ano. Na tradução hebraica, aquele mês era chamado de Abib, e após o cativeiro babilônico, ele passou a ser chamado de Nissan. E aquele foi o mês que marcou o início do calendário religioso em Israel, e no nosso calendário corresponde entre o mês de março e abril. No 10º dia de Adib, todo homem israelita deveria separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, menos as famílias pequenas que poderiam dividir um animal ali com algum vizinho. O animal deveria ser um macho de 1 ano, sem defeitos, e ele deveria ser guardado até o 14º dia. Ele não poderia ter defeitos para que o sacrifício fosse perfeito, e isso prefigurou o sacrifício de Jesus na cruz, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ordem era de que aquele cordeiro deveria ser guardado até o 14º dia do mês e sacrificado na tarde desse dia, no pôr do sol, por toda a congregação de Israel. Deus ordenou que o povo pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas de suas casas, e também que eles teriam que comer toda a carne. Ela só poderia ser assada ao fogo, não poderia ser cozida na água e nem crua. Também não poderia sobrar nada para o outro dia. Caso sobrasse, era para ser queimado. Eles também deveriam comer aquela carne acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Os pães representavam a pressa da partida deles e também pureza e separação do pecado. E é por isso que, para nos aproximarmos de Deus, precisamos de uma purificação espiritual. Já as ervas amargas era para relembrar o sofrimento amargo da escravidão que os israelitas sofreram ali no Egito. Deus também ordenou que eles fizessem aquela refeição com pressa, com cintos no lugar, com as sandálias nos pés e com os seus cajados nas mãos. Aqui mostra tanto a urgência para a libertação deles, como também o fato de que Deus requer prontidão para segui-lo.
E dessa forma foi instituída a Páscoa do Senhor, que era uma celebração da sua fidelidade e do seu amor pelo seu povo escolhido. Deus anunciou que na noite da Páscoa ele passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos, tanto homens como animais. Ele faria juízo sobre os deuses do Egito e revelaria que somente ele é o Senhor. Mas os sangues dos cordeiros que foram sacrificados seriam um sinal distintivo nas casas do povo de Israel, e eles seriam poupados da praga da destruição que atingiria o Egito. É por isso que a palavra Páscoa vem do termo hebraico que significa passar por cima. Quer dizer que o juízo de Deus passou por cima dos israelitas, poupando eles com misericórdia em um tempo de juízo sobre os egípcios. E aquele dia seria como um memorial para todos os israelitas ao longo das gerações futuras. Deus instituiu um decreto eterno no qual eles fariam uma festa ao Senhor. Depois, Deus também instituiu algumas regras para a Páscoa, que seria comer pão sem fermento durante 7 dias. Isso porque o fermento foi colocado como um símbolo de corrupção, de pecado, de transgressões. Então, no primeiro dia, eles teriam que tirar todo o fermento de sua casa. Isso mostra que eles estariam se separando do pecado e se consagrando para se purificarem diante de Deus. E quem comesse algo fermentado durante esses dias seria eliminado da congregação de Israel. Aqui também mostra como Deus tinha uma grande seriedade na obediência nas instruções estabelecidas por ele. Era um compromisso sagrado. Deus também instituiu uma santa convocação no primeiro e no último dia. Nenhum trabalho poderia ser realizado durante esses dias, exceto o de preparar as refeições. E aqui, como é lindo saber que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele estabeleceu as regras detalhadamente para que não houvesse nenhum improviso entre o povo e mostrou que ele tinha soberania sobre absolutamente tudo e todos. Assim como ele também tem domínio e soberania sobre todos os aspectos de nossas vidas. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e repassou tudo o que o Senhor ordenou. Que o sangue do animal sacrificado teria que ser colocado numa bacia e com um feixe de isopo, que era uma planta herbácea muito comum naquela região, eles deveriam marcar as ombreiras das portas de suas casas. O sangue do animal representava vida e iria simbolizar também o sacrifício que eles fizeram ali, resultando na proteção deles. Ou seja, seria uma barreira protetora e um sinal da obediência e da fé deles. É por isso que hoje o sangue de Cristo é proteção para nós se crermos e obedecermos a ele. Esse rito seria como um memorial para futuras gerações que viveriam na terra em que o Senhor entregaria para os filhos de Israel. Deus também instituiu que aquele cerimonial teria todo um significado. Quando os filhos israelitas perguntassem que rito era aquele, eles responderiam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Isso foi para que a memória da libertação se mantivesse viva. É por isso que até hoje essa Páscoa é celebrada nas famílias judaicas, relembrando toda essa história. O povo israelita se inclinou e adorou ao Senhor e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aqui a gente vê a obediência do povo, que agiram com fé e confiança na promessa de libertação, agiram de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que a salvação de Deus vem por meio da graça e da fé. Naquela noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho mais velho do prisioneiro e também as primeiras crias dos gados. O juízo de Deus recaiu sobre todos, independente da classe social. E no meio da noite, os egípcios despertaram e houve uma grande lamentação no egípcio como nunca visto antes. Todas as casas tinham alguém morto, menos nas casas dos israelitas. Faraó convocou Moisés e Arão e pediu a eles que o povo israelita se retirasse do meio dos egípcios imediatamente. Ele viu os israelitas como uma fonte de desgraça para o povo do Egito e ainda pediu que eles o abençoassem também. Muito provavelmente, ele queria uma bênção para acabar com aquela maldição que recaiu sobre o Egito. E aqui ele também reconheceu a autoridade de Deus sobre o Egito. Depois, os egípcios pressionavam os israelitas para que eles saíssem com urgência da terra do Egito. Eles também reconheceram a sua derrota perante o Deus de Israel. Os israelitas despojavam os egípcios, que favoravelmente lhes davam ouro, prata e roupas, conforme eles pediam. Deus mostrou o seu grande poder sobre tudo e todos. Os primogênitos eram os herdeiros principais das famílias. Por exemplo, o primogênito de Faraó era o herdeiro do trono do Egito. Mas Deus revelou que nenhuma expectativa humana se realiza sem a sua vontade. Até os animais foram alvos do juízo de Deus. No Egito, muitos animais eram sagrados e simbolizavam deuses que eram cultuados lá. Mas nenhuma dessas divindades pôde protegê-los contra o único e verdadeiro Deus de Israel. E então os israelitas tiveram uma libertação triunfante. Eles partiram da terra de Ramsés para Sucote. Ramsés era uma cidade que guardava provisões agrícolas e suprimentos militares na região delta do Nilo. Sucote ainda é uma região desconhecida. A Bíblia vai dizer que os israelitas partiram em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil só de homens de idade militar. Aqui mostra como se cumpriu a palavra de Deus de que os descendentes de Abraão seriam uma grande nação. Tinha quantidade de gente suficiente para eles se defenderem e prosperarem. Também foram acompanhados ovelhas, gados, muitos animais e um misto de gente.
Esse misto de gente pode se referir a escravos de outras etnias, grupos semitas e até egípcios que constituíram famílias ali com os israelitas, né, tiveram casamentos mistos, ou apenas de pessoas em busca de liberdade. Aqui mostra a universalidade da libertação de Deus que está disponível para aquele que quiser. Eles saíram do Egito após 430 anos. Aqui se cumpriu também a palavra do Senhor a Abraão, lá em Gênesis 15:13. Então disse a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Esse foi o tempo desde a chegada de Jacó e sua família ao Egito. Aqui foi a resposta da fidelidade de Deus, onde o povo que era peregrino saiu próspero e abençoado da terra do Egito. Ainda teve algumas recomendações adicionais para a celebração da Páscoa. Nenhum estrangeiro ou escravo poderia participar da celebração da Páscoa, exceto se ele fosse circuncidado e recebido na comunidade da aliança. Aqui, Deus estava estabelecendo igualdade e inclusão para que eles o adorassem. Todos teriam que ter essa identidade para que eles se tornassem o povo de Deus. Provavelmente Deus estabeleceu essas regras por conta dos estrangeiros, né, que foram muitos que acompanharam o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor ordenou através de Moisés e Arão. Aqui mostra a submissão deles à vontade do Senhor. E nesse dia, Deus os tirou da vida de escravidão que eles tinham no Egito. É por isso que a gente aqui pode aprender que a obediência nos leva à libertação e à proteção de Deus. A constituição dessa Páscoa tem tudo a ver com a obra de Jesus Cristo. O cordeiro sacrificado na refeição pascal foi substituído, morto no lugar dos primogênitos israelitas naquela noite do Egito. E isso prefigurou a morte de Jesus. O cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1,19. Mas o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu acho muito lindo, perfeito esse ensinamento de Paulo que fala sobre a exortação à santidade. Também Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, e por meio de Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado e da morte espiritual. E também podemos celebrar a nossa Páscoa porque temos liberdade, alegria e gratidão pelo sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. E todos esses ensinamentos que trazem essa passagem sobre obedecer e crer para que possamos ser libertos e protegidos por Deus, traz um grande significado e propósito para a nossa jornada de fé. Essa é a resposta da fidelidade de Deus, que nos tira das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade.